Hoje eu quero passar alguns princípios sobre prosperidade segundo a Bíblia. Antes de entrar para a palavra, de entrar para os princípios, eu gostaria de dar um realce aqui dizendo que prosperidade não significa nós sermos milionários ou multimilionários. Não significa nós sermos os mais ricos do mundo. Não. Prosperidade significa nós termos dinheiro, nós termos condições suficientes para cobrir as nossas despesas, para abençoar a obra do Senhor, para abençoar outras pessoas. Agora vamos entrar para o primeiro princípio. O primeiro princípio é obedecer ao Senhor. E eu gostaria de passar um versículo em relação a isso. O versículo que eu gostaria de passar está descrito em Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então serás prósperos o teu caminho e será bem-sucedido. Então, aqui nesse versículo está um pouco complicado, mas eu vou descomplicar, digamos assim, para você. O primeiro princípio é obedecer ao Senhor. Aqui Deus disse para Josué, para ele obedecer o que estava neste livro aqui é a Bíblia. Então, se nós, como cristãos, obedecermos o que está na Bíblia, obedecermos a palavra de Deus, nós vamos ser prósperos. Deus disse isso, e Deus não é homem para que minta. Quando nós fizemos o que Deus está nos pedindo, quando nós fizemos a vontade de Deus, então sim, Deus ele vai nos abençoar, ele vai fazer com que os nossos caminhos sejam prósperos. E dentro desse princípio, eu queria deixar assim, princípios cumpridos igual prosperidade duradoura. Por que a prosperidade duradoura? Porque quando a prosperidade vem de Deus, ela dura bem mais tempo. Porque quando nós, seres humanos, podemos estar lá num serviço de médio dinheiro, você vai estar lá trabalhando e trabalhando o mês todo para receber um salário que mal vai pagar as contas e que vai sobrar pouco para você. E isso vai te dar uma prosperidade de um final de semana, quem sabe. Essa não é a prosperidade duradoura. Prosperidade duradoura é você ter dinheiro, você ter paz, ter um lugar para poder viajar, poder sair, poder ir para outras igrejas, poder rodar o mundo pregando. Entende? Se a gente for falar de prosperidade que venha de Deus, a gente vai entrar aqui num assunto muito mais profundo. Mas eu quero passar aqui mais um versículo com vocês, dentro desse tópico aqui, e que está em Levíticos, capítulo 26, versículo 3. Vamos ler. Deixa eu pegar aqui a Bíblia. Capítulo 26, versículo 3 e 4. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as chuvas no seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará bom fruto. Aqui também estava falando a mesma coisa de Josué 1:8. Se a gente guardar os mandamentos de Deus, se a gente realizar a vontade dele, ele mandará chuvas e frutos, grandes frutos, para nós, em todas as áreas da nossa vida. Porém, vamos ler agora o mesmo capítulo 26 de Levíticos, só que o versículo 14. Mas, se não me ouvirdes e não cumprirdes os teus mandamentos, versículo 15, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfardar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a minha aliança, versículo 16, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror e tísica, e a febre ardente, consumam os olhos e atormentam a alma, e semearei em vão na vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Lendo esse versículo, a gente sente um pouco de peso, um pouco de condenação. Mas lembre-se, este versículo é da velha aliança, do Velho Testamento. Nós vivemos debaixo da graça. O castigo de Deus não se aplica mais em nossas vidas. Então, mas aqui também, a gente leu. Se a gente não obedecer ao Senhor, não por obedecer, mas se a gente não viver o que Deus tem para nós, vai ser mais difícil da gente conseguir prosperar, vai ser muito mais difícil da gente conseguir ter prosperidade. Você consegue entender? E aqui, eu queria ler mais um versículo também. Tiago,
capítulo 1, versículo 25. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor de obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Em outra versão, diz que ele será próspero nos seus feitos. Mas o que isso significa? Que quando nós ouvimos mais do que falamos, nós alcançaremos uma prosperidade, alcançaremos um favor de Deus maior. Por que, Gabriel, que quando a gente ouve, a gente vai alcançar um favor maior? Uma vez uma pessoa disse, um ditado muito famoso, que até dizem, por que a gente tem duas orelhas e uma única boca? Para ouvir mais e falar menos. Salomão, ele observava e ele ouvia muito mais do que ele falava. Por isso, ele teve tanta sabedoria e se tornou o maior rei, mais rico, o homem com mais dinheiro de todo o tempo e de todos os anos do mundo. Entende? Agora vamos para o segundo princípio. Busque a Deus. Por que buscar a Deus? Vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Onde diz assim: E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele fez todo o seu coração e prosperou. Mais uma vez, nós vemos que tudo aquilo que é fundado através dos mandamentos, através da Bíblia, através da palavra de Deus, Deus prospera. Irmão, irmã, se você está começando um empreendimento, se você está começando algo novo e é firmado na obra de Deus, pode ter certeza que se você cumprir, se você seguir a vontade de Deus, vai prosperar. Tenha certeza disso. Deus, ele não é homem para que minta, ele não é homem para que falha, e nem filho do homem para que se engane. Deus é Deus. Ele jamais quebrou sua palavra e ele nunca vai quebrar sua palavra, porque ele é Deus. Então, firme seu negócio, firme seu empreendimento, firme sua loja, firme seu trabalho em Deus, na Bíblia, e tenha certeza que vai prosperar. Eu creio nisso, porque Deus, ele faz tudo mudar. Se você está vivendo de coração, corpo e alma e espírito para Deus, ele vai fazer prosperar. Não tem como Deus dizer que ele vai fazer prosperar se você se der ao máximo, se você cumprir com os mandamentos dele, e aí depois ele não prosperar, porque Deus, ele não vai mentir para os seus filhos. Entende? Isso é algo assim que gera uma certa indignação. Porque, poxa, as pessoas, todo mundo está querendo construir um negócio digital, um negócio, uma loja de roupa, de tudo e tal. Mas eles acabam se esquecendo do único firmamento, que é a palavra de Deus. Se não tem firmamento aqui, ela não vai ter estabilidade. Até pode ser que tenha estabilidade, mas serão coisas passageiras. O que é firmado da obra de Deus jamais passará. O que é firmado na obra de Deus jamais se esquecerão. Agora, uma outra passagem de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Vamos ler. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, de que era entendido nas visões de Deus, e nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Mais uma vez, a Bíblia está comprovando que aquele que busca ao Senhor, que aquele que busca a Deus, Deus o faz prosperar. Então, meu irmão, irmã, não tem como você ser cristão e querer prosperar sem buscar a Deus. Lembrando, primeiro princípio, obedecer ao Senhor. Segundo princípio, buscar a Deus. E agora, vamos para mais um princípio e último. Seja justo e honesto. Eu acho que não precisava falar muito disso, mas eu vou falar. Para montar um negócio, para montar uma empresa, nós devemos ser justos. Por que justos? A palavra de Deus também fala sobre isso. Vamos ler. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz o seguinte: Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmão,
primeira parte significa o dízimo, o 10%. Por que 10%, Gabriel? Pode parecer muita coisa. Irmão, 10%, né, de acordo com a Bíblia, significa o todo. Nós somos como mordomos. Deus, ele nos dá dinheiro, ele nos dá vida, serviço, empresa, negócio, livro, ideias e tudo isso para nós administrarmos. Mas como que nós vamos querer que ele nos dê mais e mais, nós não estamos sendo justos em apresentar o 10% para ele, em apresentar o dízimo para Deus? Entende? O dízimo, ele não é algo de lei, mas a gente faz para apresentar para Deus. Nós dizimamos para a obra de Deus, porque nós acreditamos e por amor. E outra passagem de Provérbios também, Provérbios 21, 20. Você sabia que Provérbios ele é o livro da sabedoria? Pois é. Em Provérbios também fala sobre empreendimento, mas talvez eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Enquanto eu tô achando aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhuma palavra. Provérbios, capítulo 20, 21, versículo 20. Onde diz assim: o tesouro desejável é azeite na casa do sábio, mas o homem sensato o esgota. O azeite, o que o azeite quer dizer? O azeite quer dizer o Espírito Santo que queima dentro de nós. Na casa do sábio, ele alimenta essa vontade de buscar a Deus todo dia. Porém, na casa do tolo, ele não alimenta essa vontade, ele acha que apenas orando uma vez por semana, ou orando uma vez a cada 3, 4 dias, ele vai se dar muito bem na vida. Não é assim. Nós somos como um vaso. E a vontade de buscar a Deus é o azeite. Quanto mais nós pedimos para ser cheio desse azeite, quanto mais nós queremos buscar a essa amor de Deus, a essa prosperidade, a esse conhecer de Deus, mais nosso vaso, que somos nós, se encherá. Porém, se nós não buscarmos isso, nosso vaso se esvaziará. E agora vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Onde diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, meu irmão, não dizime, não oferte na igreja de alguém, não oferte na igreja do Senhor, não oferte na vida das pessoas com tristeza ou esperando receber algo em troca. Não, Deus, ele ama quem dá com uma alegria. Entenda isso. E planejamento. Você sabia que planejamento também é algo que está na Bíblia? Nós devemos planejar o que nós vamos fazer, porque quando nós planejamos, tem bem mais chance de dar certo, tem bem mais chance de se concretizar. E isso também está na Bíblia. Vamos ler Provérbios capítulo 21, versículo 5, onde diz assim: os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado dão somente para a pobreza. Em outra versão diz: os planejamentos do sábio tendem para a prosperidade, porém o apressar do tolo o atrasa. Se você planeja com sabedoria, se você planeja pensando no que vai fazer, pensando em como vai agir, tende para a abundância, vai abundar. Porém, se você não planeja, se você apenas vai lá e quer fazer de qualquer jeito, não vai dar certo, irmão. Vai tender para a pobreza. Em vez de você estar querendo subir, você vai abaixar. Entende por que é tão importante nós planejarmos? Então você está fazendo um negócio, quer abrir uma loja online, quer abrir alguma coisa, um empreendimento, use esses 3 princípios. Obedeça a Deus, busque a Deus, honestidade e justiça. E o 4, planeje. Irmão, se você seguir esses princípios, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, no tempo certo de Deus, Ele vai te fazer prosperar. Esta foi a palavra, estes foram alguns dos princípios. E vai aqui na descrição, porque eu tenho uma coisa para você.